Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato. Opa! Alô, minha amizade, que bom te encontrar por aqui. Hoje é quarta-feira, dia 26 de março de 2025. Entramos agora na sintonia pela vida em equilíbrio entre todos e todas nós e com toda a natureza. Então, bora nessa? É a frequência por um mundo melhor, mais justo e solidário. Eu sou Daniel Lamir e te agradeço pela companhia no nosso programa Bem Viver. Essa grande conexão que dia a dia traz muita coisa boa pra gente ouvir. Por exemplo, vida em comunidade, respeito ao tempo das coisas, cuidados com o meio ambiente e muito mais. E a gente até aproveita para destacar alguns exemplos com as manchetes do dia. Brasil de Fato lança hoje em São Paulo a série documental Território em Fluxo, sobre a Cracolândia. Em nome do Estado brasileiro, ministra Macaé Evaristo pede desculpas por crimes da ditadura no país. Indígenas apontam que acordo para terras Avá-Guarani em Itaipulândia, no Paraná, é uma reparação insuficiente. Mulheres negras de todo o país voltarão a ocupar as ruas de Brasília em novembro. Ator indígena Adanilo participa do Conversa Bem Viver e fala sobre o filme O Último Azul. Vamos destacar a importância de experiências de comunicação popular e comunitária em favelas do Rio de Janeiro. Olha, tem essas, mas tem bem mais, viu? E para não perder nadinha, fica aqui com a gente e confere a edição completa que tá só começando. Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Território em Fluxo. Esse é o nome da série documental que o Brasil de Fato lança hoje, quarta-feira, dia 26. São 5 vídeos sobre a região conhecida como Cracolândia, no centro da capital paulista. E essa produção se contrapõe a abordagens estigmatizantes. Sua proposta é retratar a complexidade do território a partir de quem atua na região. E esse trabalho foi feito durante 9 meses de apuração e 30 entrevistas. Entre o público, usuários, moradores, artistas, ativistas, pesquisadores e redutores de danos. Sobre o assunto, as promessas de acabar com a Cracolândia são feitas de campanha em campanha eleitoral, né? Mas a despeito desse discurso, o chamado fluxo insiste mais que as políticas repressivas em permanecer. Esse, aliás, é o tema do primeiro episódio da série. O documentário destaca pessoas e coletivos que implementam ali iniciativas de cultura, renda, cuidado e engajamento político. O lançamento será em evento aberto ao público nesta quarta-feira no Sesc Bom Retiro, em São Paulo. O evento começa às 6 da tarde e integra a programação do Festival Direitos Humanos para Todas as Pessoas. Além da exibição, a programação inclui bate-papo e intervenções. Saiba mais acessando brasildefato.com.br. Bom, e a gente permanece aqui destacando a problemática do uso da repressão como justificativa de controle social. Esse é um problema histórico do Estado brasileiro. Olhando para o passado, o governo fez um pedido oficial de desculpas pelos erros da ditadura militar. O gesto foi feito em cerimônia na segunda-feira com a ministra dos Direitos Humanos, Macaé Evaristo, representando o Estado. Ela destacou a negligência na identificação das ossadas encontradas na vala clandestina de Perus. Ela foi descoberta em 1990 no cemitério Dom Bosco, na zona norte de São Paulo. No local foram enterradas ilegalmente 1.049 pessoas, entre elas desaparecidos políticos, vítimas de violência policial e indivíduos nunca identificados. Durante o governo Bolsonaro, os trabalhos de identificação das ossadas foram interrompidos. O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, em nome do Estado brasileiro,
pede desculpas aos familiares dos desaparecidos políticos durante a ditadura militar brasileira, iniciada em 1964, e à sociedade brasileira pela negligência entre 1990 e 2014, na condução dos trabalhos de identificação das ossadas encontradas na vala clandestina de Perus, localizada no cemitério Dom Bosco, em São Paulo. Agora, um novo acordo com a Unifesp e a Prefeitura de São Paulo permite a retomada dos trabalhos. O pedido de desculpas faz parte de um conjunto de ações do governo para reconhecer os crimes cometidos pela ditadura. Entre elas, a reativação da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos e a retificação de mais de 100 certidões de óbito. A ministra ainda destacou a continuidade dos trabalhos de Memória e Justiça. Sabemos que há muito a fazer e continuamos essa luta, com a garantia de recursos para a retomada dos trabalhos de identificação aqui em Perus, com a retomada dos trabalhos da Comissão de Mortos e Desaparecidos Políticos, com a retificação das certidões de óbitos de mortes e desaparecidos da ditadura. Estamos ainda avançando na construção de políticas de memorialização e arqueologia pública em relação aos espaços e edifícios relacionados com a história da resistência à ditadura militar. Por fim, não posso deixar de mencionar que a defesa da democracia exige de nós vigilância, vítimas de execuções sumárias, desaparecimento forçado e tortura, em sua grande maioria, pessoas pretas e periféricas, continuam a sofrer com graves violações de direitos humanos e são sujeitos do direito à verdade e à justiça. Assim também aqui, na Vala de Perus, nós temos inúmeras pessoas que não foram identificadas, porque sequer seus familiares sabem onde procurar. Proteger os direitos humanos contra a arbitrariedade e a violência infligida sobre as pessoas mais vulneráveis e estruturalmente discriminadas continua a ser um desafio que estamos comprometidos a enfrentar com a coragem e a determinação daqueles e daquelas que nos ensinaram e continuam a nos ensinar a lutar. Durante o evento, participantes se manifestaram contra a anistia aos envolvidos nos atos golpistas de 8 de janeiro. A ministra Macaé Evaristo reforçou a importância da verdade e democracia. Agora a gente fala de uma situação envolvendo o Estado brasileiro e o povo Avá-Guarani. Por décadas, a população originária luta por justiça no direito ao seu território. Ela também sofreu vários danos com a construção da hidrelétrica de Itaipu. E nesta semana, um acordo emergencial foi firmado para a compra de um território de 3.000 hectares. Esse gesto causou sentimentos mistos. Por um lado, um alívio diante dos recorrentes ataques sofridos pela população originária no território. Mas, por outro, a percepção de que o acordo ainda é muito pouco para solucionar a situação dos Avá-Guarani. A gente confere os detalhes agora na reportagem. A Itaipu Binacional, a União, a FUNAI, a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, e o INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, assinaram um acordo emergencial para a aquisição de 3.000 hectares de terras no oeste do Paraná. O objetivo é reparar danos causados à comunidade Avá-Guarani durante a construção da hidrelétrica de Itaipu. A medida prevê o repasse de R$240 milhões para a compra de áreas atualmente em disputa judicial em ações de reintegração de posse na Justiça Federal da 4ª Região e no Tribunal de Justiça do Paraná. A cerimônia ocorreu durante a Assembleia Geral da Comissão Guarani e Virupá em Itaipulândia, que reúne cerca de 1.000 lideranças indígenas do Sul e Sudeste e continua até a próxima sexta-feira, dia 28.
Entre as autoridades confirmadas estão o advogado-geral da União, Jorge Messias, o ministro do STF, o Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, a ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, e o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira. Completam a lista o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, a presidente da FUNAI, Joênia Wapichana, e o presidente do INCRA, César Aldrigue. O diretor-geral brasileiro da Itaipu, Enio Verri, também estará presente. Em carta pública divulgada antes do evento, a comunidade Avá Guarani informou que fez uma avaliação com sentimentos mistos sobre a negociação. No entanto, os indígenas consideram a reparação insuficiente. Abre aspas, apenas uma migalha foi oferecida, uma migalha para quem tem literalmente uma arma apontada para a cabeça. Fica impossível dizer não, fecha aspas. A Comissão Guarani e Virupá e o Ministério Público Federal sustentam que a reparação deveria ser maior e fazem essa reivindicação numa ação civil originária, de número 3.555, que tramita no STF. O processo responsabiliza Itaipu, FUNAI e INCRA pelos impactos da construção da usina, realizada durante a época da ditadura militar. O principal objetivo da Assembleia Geral da Comissão Guarani e Virupá é discutir a regularização fundiária de territórios Guarani no Brasil. Além disso, serão eleitos os representantes da organização para os próximos 3 anos. Criada em 2006, o evento é a principal articulação do povo Guarani no Sul e no Sudeste, com atuação em 6 estados. Além da luta pela demarcação de terras, a entidade desenvolve projetos para combater a violência de gênero e fortalecer a participação feminina nos espaços de decisão. A Assembleia também promove iniciativas para preservar o modo de vida guarani, ameaçado pelo avanço da monocultura de soja, milho e eucalipto em áreas tradicionais. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem da redação em Curitiba, no Paraná. Locução, Douglas Matos. Bom, e a gente faz questão de reforçar aqui a necessidade e importância dos povos lutarem por direitos, seja pelo que aconteceu no passado ou acontece nos dias atuais. É dessa forma que todos e todas buscam uma sociedade mais justa e solidária para hoje e para amanhã. Bom, e a gente puxa para a pauta agora a realização da 2ª Marcha Nacional das Mulheres Negras por Reparação e Bem Viver. 10 anos depois da primeira edição, ela volta a ser realizada em novembro deste ano e vai ser no Distrito Federal. A mobilização pretende reunir mais de 1 milhão de mulheres na capital federal. Entre as pautas, denúncias sobre as formas de opressão e cobranças no acesso a políticas públicas. Vamos conferir agora na reportagem de Flávia Quirino. A primeira e última Marcha das Mulheres Negras aconteceu em 2015 e marcou a luta contra o racismo e a violência e pelo bem viver. Em manifesto, na época, no mês da consciência negra, a marcha cobrou do Estado e da sociedade direitos e medidas elencados em diferentes eixos. A 2ª Marcha Nacional deve mobilizar um público muito maior do que o que compareceu há 10 anos. É o que comenta a integrante do comitê impulsor da Marcha Nacional e historiadora Janira Sodré. A prova dessa nossa capacidade é a última década de ampliação de oportunidades, acessos, de presença e visibilidade das mulheres negras no Brasil a partir das organizações sociais, populares, dos movimentos e organizações redes de mulheres negras em movimento, em participação, que tem modificado o cenário político na base. Neste ano, a organização busca parcerias com o governo, o setor privado e a sociedade civil para garantir a realização de uma marcha maior. Em 2015, participaram cerca de 100 mil mulheres nas ruas de Brasília. Raquel Reis, educadora popular, explica a diversidade de mulheres que marcharam na primeira edição. Mulheres de regiões diferentes do Brasil, diversas, porque vinham do espaço urbano, vinham da área rural, vinham de comunidades quilombolas urbanas e rurais, a reivindicar, a denunciar o racismo, as formas correlatas de violência e em busca da apresentação de um projeto de um bem viver.
mulheres de ocupações diferentes, de profissões diferentes, de escolaridades diversas, mas que tinham como princípio igualdade a denúncia contra uma falsa abolição e uma denúncia e uma proposta específica de qual Brasil elas queriam. Além de fortalecer a luta das mulheres negras por direitos, a segunda Marcha Nacional promete ser um espaço de avaliação no marco dos 10 anos da primeira marcha. A expectativa é reunir em novembro mais de 1 milhão de mulheres. Tânia Cruz, do Comitê da Marcha no Distrito Federal, fala da atualidade dos temas da mobilização. Os 2 temas principais são reparação e bem viver, mas entendendo como nós, mulheres negras, vivendo, é lógico que todos esses temas vão passar pelas áreas da nossa vida, né? Então vai passar pelo combate a todas e qualquer violências que sejam, vai falar sobre dignidade no trabalho, vai falar também sobre acesso a uma educação mais qualificada, considerando as mudanças que não nos beneficiaram, e quando eu digo não nos beneficiaram, não tem apenas relação com nos deixar num estado de privilégio. Não é sobre um estado de privilégio, é sobre um estado de acesso a direitos. A preparação para a segunda marcha começou no ano passado. Para as lideranças, aumenta a necessidade de disputar um projeto de país que atenda aos anseios da população negra, atualmente maioria no país, segundo o censo de 2022. Janaína Costa, do Coletivo de Mulheres Negras do Tocantins, reflete sobre a importância da mobilização. Em 2015, que foi a primeira marcha, o Tocantins enviou 225 mulheres para Brasília e nesse processo de 2025, 10 anos depois, nós esperamos que a nossa articulação cresça, pois nenhuma luta social nesse país é feita sem a presença das mulheres negras. Nós movemos diversas lutas sociais, antes de nós outras mulheres pretas fizeram, e a nossa luta mobiliza toda a sociedade, porque nós estamos na base de quem vive e enfrenta diversas violências contra os nossos territórios quilombolas, diversas violências contra os nossos corpos também enquanto mulheres. E é por isso que nós marchamos. A historiadora Janira Sodré complementa. A nossa perspectiva de que a marcha de 2025 possa abrir uma nova década de possibilidade para as mulheres negras brasileiras, enfrentando as monstruosidades e perversidades que continuam presentes no nosso cenário nacional e internacional. De Brasília, para a Rádio Brasil de Fato, Flávia Quirino. Além das reuniões, encontros, passeatas e debates que já estão sendo feitos, o mês de julho é considerado estratégico. É nesse período que temos o chamado Julho das Pretas, que amplia a mobilização pró-marcha em todo o país. Além disso, o dia 25 de julho é o Dia da Mulher Negra Afro-Latino-Americana, Afro-Caribenha e da Diáspora. Racismo em pauta. É comum a gente ouvir a expressão cabelo ruim quando alguém se refere ao cabelo afro, devido à sua textura crespa. A ideia vem da cultura de que bom é ter cabelo liso, mas além de equivocado, esse é um termo muito racista, que prejudica a autoafirmação da estética negra. Em vez de cabelo ruim, fale cabelo crespo ou cacheado. Racismo em pauta. Uma campanha Senado Federal. Programa Bem Viver. Como você sabe, a gente não cansa de dizer. Que bom ter você aqui com a gente acompanhando o nosso Bem Viver. Essa sintonia nos enche de alegria e queremos te deixar ainda mais conectado e conectada com o que realmente importa. E aí, já pensou em receber as principais notícias do Brasil de Fato direto no seu e-mail? Isso é simples e rápido. Para isso, basta se cadastrar no nosso site e escolher os temas que mais te interessam. Assim, você fica sempre bem informado e informada sobre os acontecimentos do Brasil e do mundo. E tudo isso com aquela análise crítica e popular que só o BDF tem. Acesse agora brasildefato.com.br/boletim. Vou repetir, tá? brasildefato.com.br/boletim. Fique por dentro e se informe com a gente. Brasil de Fato, uma visão popular do Brasil e do mundo. Leia e ouça as informações que mais interessam no seu dia.
política, economia, direitos humanos, cotidiano, saúde e cultura tratados com pluralidade e diversidade. Jornalistas, articulistas e movimentos populares reunidos em um só veículo. Esse é o Brasil de Fato. Conteúdos em texto, áudio e vídeo que informam e contribuem na luta por uma sociedade mais justa e fraterna. Quer ficar por dentro? Então acesse brasildefato.com.br. E chegou aquela hora, a hora do Conversa Bem Viver, e é com ele, óbvio, o nosso amigo Lucas Salum. E a prosa da vez é com o ator indígena Adanilo. Confere só que tem muita coisa boa pra gente ouvir. Conversa Bem Viver com Lucas Salum. Nas novelas, filmes, séries e até no Festival de Cinema Internacional de Berlim, levantando o chamado Urso de Prata. É ele que está aqui com a gente. Quem conversa Bem Viver hoje é Adanilo, ator manauar dessa nova geração que vem despontando no cinema, no audiovisual nacional. Ele participou da novela Renascer, tá em Volta por Cima, fez os filmes Noites Alienígenas e também está nessa nova produção brasileira, ainda sem data para chegar no Brasil, mas já super premiado internacionalmente, O Último Azul, o longa de Gabriel Mascaro, que conta com o Rodrigo Santoro, Denise Weinberg, além dele, a Danilo. Meu amigo, que alegria poder falar contigo. Obrigado pela disponibilidade para atender mais uma vez a gente aqui do Brasil de Fato, viu? Eu que agradeço. Tamo aí. Vamos lá falar sobre cinema brasileiro, que a gente tá num momento bom para falar disso. Poxa, como nunca, né? Que alegria poder falar de cinema nacional com esse sorriso no rosto, com essa estatueta na mão. Enfim, vamos falar um pouco sobre isso, mas antes eu quero começar falando dessa nova produção, O Último Azul, que, como eu comentei, não tem data ainda para chegar no Brasil. Estamos aqui só atiçando ainda mais a curiosidade e a ansiedade de todo mundo, mas é que já tem motivo para falar desse filme que, enfim, na sinopse aqui eu vou trazer um resumo, mas eu quero te ouvir, Danilo, que conta sobre um Brasil num momento meio distópico, num futuro um pouco incerto, se passa na Amazônia, e aí essa distopia acontece justamente porque o governo brasileiro tem uma medida de transferir idosos para uma colônia habitacional, assim como uma aposentadoria forçada para retirá-los da sociedade. E aí que aparece a protagonista, né, a Denise, a personagem dela se chama Tereza, ela tem 77 anos e recebe essa ordem desse exílio forçado, mas antes de ir para lá, ela faz uma última aventura junto com o Rodrigo Santoro, né, que, enfim, protagoniza junto contigo e com a Denise o filme que já foi premiado no Festival de Berlim, agora meados de fevereiro, levou, né, o Urso de Prata, segunda maior premiação do festival, além de outros 2 prêmios de reconhecimento muito importantes. Danilo, fala um pouquinho pra gente, eu quero saber um pouquinho desse calor, de como foi essa premiação em Berlim, mas primeiro explica um pouquinho melhor esse roteiro pra gente, que essa sinopse eu sei que ela ainda tá muito curta pra dimensão que é esse filme. Não, eu acho que até tá bastante instigante do jeito que é mesmo, assim, eu acho que o filme é sobre isso. Eu acho que tem outras milhões de camadas, né? E eu, como ator, pessoa indígena da Amazônia, tenho tentado ressaltar principalmente essas, assim. E acho que a principal delas é que esse filme é um filme com coprodução amazonense direta, ou seja, por volta de 20 atores e atrizes do estado do Amazonas compõem o elenco. Eu, Rosa Malagueta, Carol Medeiros, Diego Bauer, Ítalo Bruce. Tem um montão de gente que está junto, que faz audiovisual no Amazonas há um tempo já, que tem vivido disso, e além disso, a parte técnica do filme também conta com profissionais amazonenses no áudio, na câmera, na técnica de maneira geral, e eu acho que isso é algo a ser exaltado demais. Mas o filme conta a história dessa mulher, vivida brilhantemente por Denise Weinberg. Tive a oportunidade de ver o filme pela primeira vez lá no Festival de Berlim, eu não tinha visto quase nada, tinha visto apenas as cenas que eu dublei depois, né? A gente precisou dublar algumas das cenas, e essas cenas que eu faço parte eu tinha visto, e em Berlim eu consegui ver tudo, e aí foi um impacto, né? Foi a segunda vez que eu estive em Berlim, a primeira foi com Marighella, em 2019, filme do Wagner Moura, e agora voltar lá, já nessa posição, em certa medida mais importante, né? Já com um papel maior, tendo um destaque maior lá dentro da programação do evento mesmo, assim, porque tem toda uma cerimônia que envolve estar em Berlim, né? O tapete vermelho, você assina uma foto,
te colocam no assento lá para você assistir no momento da exibição. Então, eu já fui agora em outro posto e pude ver de uma maneira mais intensa, assim. Acho que eu vivi de uma maneira mais intensa esse Festival de Berlim em relação ao de 2019, que também foi incrível, foi minha primeira experiência internacional, então foi muito boa também. E o meu personagem, Ludemir, ele se enquadra nessa espécie de aventura que essa mulher decide viver após essa repressão que ela sofre, né? Fugindo das condições em que querem colocá-la, ela decide empreender uma saga amazônica e ela sai encontrando um monte de personagens, incluindo o meu, de Rodrigo Santoro, desses outros atores e atrizes que eu citei aqui e de mais alguns. E isso que é bonito de ver, assim, a gente vê os caminhos de rios, os caminhos de estradas, e Denise está muito entregue, então a gente vê essa personagem em ápices, assim, de relação com aquele ambiente, com aquelas pessoas. Eu acho que Gabriel Mascaro foi muito feliz nisso, principalmente, assim, em saber escolher o seu cenário, saber escolher as pessoas que estariam envolvidas naquele projeto e fazer essa prospecção, né, de um futuro que infelizmente é incerto e por conta dessa instabilidade, muitas vezes política, social que a gente vive, a gente fica arriscando às vezes na arte com essas propostas, né? Até para que a gente possa olhar de uma maneira mais afetuosa para algumas questões. No caso desse filme, a questão etária, vivida principalmente pelo personagem da Denise e todo esse contexto de opressão às pessoas mais velhas, mas também várias outras questões amazônicas que aparecem ali que eu acho que é muito importante de ver, de questão financeira das pessoas, e aí também questão cultural de maneira geral, as músicas que tocam, né, o figurino, as casas, a floresta. Eu acho que está tudo colocado de um jeito muito bonito, assim, muito poético, como sempre Gabriel Mascaro faz, né, é uma característica dele, e estou muito orgulhoso, muito, muito orgulhoso, assim, durante o festival, o filme era o filme mais cotado até para receber a premiação maior, que era o Urso de Ouro, e a gente entende que esse festival também ele tem escolhas políticas, né? Então, ele escolheu o nosso filme para estar agraciado com o Urso de Prata, é muita coisa, e a gente começa uma espécie de carreira pro Oscar também, né? Assim, a gente começa a pensar sobre isso, muito curioso, assim, porque o pensamento veio surgindo desde a exibição, e aí passaram-se os dias, as pessoas começaram a falar sobre isso, e aí a gente já começou a pensar numa tríade de premiação, que é o Oscar de Ainda Estou Aqui, o nosso Urso de Prata, provavelmente Kleber Mendonça Filho vai estar em Cannes, tomara que tudo dê certo para que ele esteja lá com o Agente Secreto. Então imagina, o Brasil com 3 produções audiovisuais nos maiores 3 eventos do segmento no mundo. Isso é um momento único, a gente tem que celebrar mesmo. Que momento, que momento. Isso é realmente desperta uma esperança para eu falo como público, mas vocês que estão dentro da área, é uma emoção à parte, né? Porque significa o fruto de um trabalho construído há muitas décadas e que começa a trazer esses resultados que a gente até pode contestar e problematizar um pouquinho de por que a gente precisa dessas legitimações internacionais para olhar para o nosso cinema com orgulho, mas, enfim, podemos falar um pouco mais sobre isso, mas antes, quero te ouvir um pouco mais sobre essa primeira parte da tua resposta, Danilo, que é sobre como tem uma tríade, ou não sei se é exatamente uma tríade, mas tem um pé muito fincado de produção amazônica, manauara dentro desse filme. Eu quero saber se tem algum pezinho, se tem alguma influência tua para trazer mais essas pessoas, essa produção desses atores para dentro, ou o próprio Gabriel Mascaro, que já não é um diretor de Rio, São Paulo, ele é do Recife, então ele já tem dentro da alma dele essa vontade de tirar desse eixo Rio-São Paulo, que é um outro problema que a gente precisa falar do cinema audiovisual. Enfim, da onde que veio esse impulso para fazer com que um filme da Amazônia de fato seja produzido e trabalhado por pessoas da Amazônia? Eu tenho comentado que o Gabriel chegou de coração muito aberto e eu contribuí, assim como todos os outros artistas amazonenses que estavam envolvidos contribuíram, assim.
e cada um à sua maneira, né? Eu meti bastante o bedelho no Ludemir, que é o meu personagem, queria propor coisas para ele, queria ter. Eu acho que é isso, né? É um dilema que a gente tem vivido, que eu sinto que é da representatividade exacerbada das coisas, assim, que é importante, a gente precisa valorizar esse momento que está acontecendo, de que nós, amazônidas, possamos protagonizar histórias amazônicas, mas ao mesmo tempo eu me vejo como ator repensando isso também, no sentido de eu quero poder fazer Shakespeare, quero poder fazer, sei lá, Ionesco, qualquer outros autores de outros contextos. Dentro do teatro a gente vê que essa permissão é um pouco mais alargada, né? E no cinema a gente fica mais, é tudo mais sobre perfil, principalmente para gente que é ator. Então a gente vive esse dilema. Eu acho que o Gabriel, é isso, esteve de coração muito aberto para ouvir, para escutar, e é um diretor que se envolve, né? A gente vê ele querendo conversar com as pessoas, se interessa, é o cara que que convive com o espaço que ele está pretendendo filmar. Eu vi isso de perto nos dias que estive gravando com ele, e depois também tem uma coisa que a gente precisa entender a Amazônia como um território imponente e sagrado a ponto de se permitir protagonizar uma história como essa também. Então, provavelmente é um desejo de Gabriel, mas é um desejo daquele território também de falar alguma coisa com esses corpos, com esse jeito de falar, com esse rio, com esse momento também, né? Eu acho que tem um pouco um desejo do próprio território, quase que personificando mesmo esse espaço, que deseja falar coisas, que deseja se expressar e vai encontrando caminhos para que isso aconteça. E agora, nesse momento específico, o caminho era fazer O Último Azul. Acho muito bonito o que a gente construiu mesmo, assim, me sinto honrado de ter feito parte desse momento por tudo, por ser esse filme, pelo que está acontecendo a partir dele e por tudo que eu sinto que ainda vai acontecer, assim, que é isso, a gente acabou de iniciar a carreira desse projeto, ele tem um montão de coisa para viver. Você me perguntou da data de estreia, a gente não sabe ainda, mas sabemos que precisamos antecipar para promover cada vez mais essa campanha. Eu acho que tem esse desejo, assim, a gente sente que precisa que os brasileiros vejam, que se empoderem desse filme, assim como foi com Ainda Estou Aqui, e queiram compartilhar disso com o mundo também, que eu acho que é isso, a gente agora está fazendo isso, compartilhando o filme com as pessoas e vendo como elas recebem e como elas propagam isso. E está sendo... Hoje mesmo eu vi umas notícias muito legais sobre o filme, as pessoas estão comentando, estão querendo ver, já estão instigadas. E eu acho que a gente está preocupado com isso, justamente, que a gente gere essa mobilização para, principalmente, estabilizar a nossa cena, né? Nossa cena cultural. Eu acho que é isso que a gente precisa. E quando eu falo de estabilização, é estabilização financeira, principalmente. A gente precisa falar a verdade descarada, que a gente precisa de investimento na nossa arte e cultura, e como que isso volta. E vale lembrar que é uma das economias mais potentes do país, que mais produz o audiovisual. Então, como é que a gente entende essa lógica inteira no sentido da beleza, né, da poesia, da arte, da graça disso e de promover questões, mas também numa lógica trabalhista, uma lógica até capitalista mesmo, como é que essas coisas dialogam e a gente que é profissional da arte no Brasil consegue viver bem e não ter que estar à mercê de outras funções. Se é o seu desejo de viver só de arte, você quer fazer isso da vida, quer estudar, quer trabalhar, quer se dedicar, que você possa viver plenamente. E aí, como você bem falou, essas chancelas internacionais hoje estão dentro da lógica do acesso mesmo, assim. É isso, a gente ganhou Urso de Prata em Berlim, isso vai fazer com que a gente vá para outro lugar, e esse outro lugar vai fazer, então existe uma lógica. Óbvio que, como artistas, a gente tenta sempre quebrar, dialogar, romper, propor outras coisas dentro, mas tem uns caminhos a serem feitos, então é muito importante que Ainda Estou Aqui tenha sido indicado a 3 categorias, ganhado o melhor filme internacional, que a gente esteja com Urso de Prata, que o Alto da Compadecida e o Ainda Estou Aqui tenham vivido o que viveram de bilheteria até aqui. Então tem vários dados que não sei se a gente não se ligar agora, não sei quando a gente vai se ligar, porque é realmente
o melhor momento, o melhor prospecto que temos do cinema brasileiro, desde que me colocar dentro disso, desde 2011, quando comecei a trabalhar com isso. Esse, com certeza, é o momento mais bonito, o melhor momento. Então, vamos ver se a gente consegue aproveitar, né, e não ter essa queda, que esse é um problema que eu sinto que acontece no nosso país. A gente tem um ápice das coisas e, de repente, a gente tem um declínio, a gente não tem estabilidade, né, a gente não tem, muitas vezes, leis diretamente que amparem a gente para uma continuidade de uma cena cultural efervescente, como está acontecendo com o audiovisual e com a arte brasileira de maneira geral agora. Essa é uma das preocupações que a gente tem que ter, né? Viabilizar maneiras de que entre governo, saia governo, que isso não seja afetado, que a gente tenha permanência na produção cultural. Sim, sem dúvida. E aí a gente acaba dependendo dessa repercussão internacional para conseguir legitimar mais todo esse discurso. E é isso, é uma faca de dois gumes, digamos assim, é um pouco difícil, mas eu acho que é importante que a gente está alcançando essa legitimação e galvando esse espaço inédito do cinema nacional e trazendo junto com isso uma mudança de paradigma dentro do cinema nacional, né? Pelo menos quero te ouvir um pouco sobre isso, mas parece que sim, cada vez mais o cinema nacional tem sido menos branco, menos liderado apenas por homens, temos mulheres dirigindo e principalmente atores indígenas, atores negros. A gente está falando, por exemplo, de O Último Azul, que traz toda essa potência de produção diretamente da Amazônia, que é algo sim diferente, porque a gente viu muitos filmes que se passam na Amazônia ao longo das últimas décadas que não tem um dedinho assim de alguma produção de lá, de algum ator. Então é muito importante que a gente vê que esse espaço que está sendo conquistado, de fato, ele vem trazendo essa politização necessária. Muitos filmes importantes dirigidos por atores, por diretores negros, algo muito inédito, como O Dia que Te Conheci, é um outro exemplo. Então eu acho que isso é uma conquista que queria te ouvir um pouquinho, Danilo, mas vem da onde? Vem da base do pessoal do cinema, dos atores, da galera assim que está ali realmente ralando, que está cavando esse espaço para que esse avanço venha junto com esse espaço político letrado, digamos assim? Acho que os meninos da Filme de Plástico, né, dessa produtora que faz O Dia que Te Conheci, Marte 1, Temporada, esses filmes que, na minha opinião, são todos geniais, assim. Eu acho que eles representam, assim como outros diretores independentes, outras diretoras que também produzem suas obras a partir de uma ótica mais brasileira, eu acho que eles conseguem expressar bem o que a gente pode conquistar com a arte feita no nosso país, assim. A gente tem um diferencial muito único. É muito interessante de ver como as pessoas olham com um olhar muito instigado e curioso para os nossos produtos. Esse ano estivemos com 13 produções brasileiras no Festival de Berlim. Então você vê o Festival de Cannes agora, o país homenageado desse ano é o Brasil. Então, caraca, não sei mais como. Às vezes eu sinto que a gente tem que estar o tempo inteiro se provando, né, para dentro dessa lógica da nossa nação, parece que a gente tem que estar o tempo inteiro se afirmando da importância do que estamos fazendo e de como a gente consegue, sim, e já está mais do que provado, com o poder da arte, discutir questões tão pertinentes para a gente, assim. Falando do lugar de pessoa indígena, periférica da Amazônia, eu consigo ver a quantidade de pessoas que lutaram para eu estar vivendo esse momento que eu estou vivendo agora, né? A gente sente que é fruto de uma geração, inevitavelmente. E aí, sei lá, você pensa em, cara, Cacá Diegues, saudoso Cacá Diegues, que partiu agora. Imagina o que essa pessoa viveu para que a gente pudesse viver isso que a gente está vivendo agora do audiovisual, assim, todos os altos e baixos, as pessoas que tiveram que produzir audiovisual na ditadura, depois naquela recessão dos anos 90, que ninguém tinha dinheiro para nada, ninguém conseguia produzir nada, até essa retomada dos anos 2000, né, ali do fim dos anos 90, anos 2000, acho que com Central do Brasil, depois Cidade de Deus, Tropa de Elite, e toda essa nova leva de trabalhos audiovisuais brasileiros. Aí eu acho que a gente vai ter um mapeamento do que realmente está sendo produzido, né? Porque, querendo ou não, ainda tem uma espécie de hierarquia, né? Tem produtoras maiores que vão passando na frente, vão podendo agilizar mais as suas distribuições, que é hoje, eu acho, o principal gargalo do audiovisual brasileiro, é como que a gente distribui esse material, né?
Esses produtos estão sendo feitos por todas as gerações. Eu vejo no Amazonas tem os cineastas que já estão fazendo há mais tempo, mas tem um montão de gente nova produzindo coisa muito interessante, assim, discutindo coisas interessantes, diversas. Eu acho que a gente, isso, precisa honrar com certeza quem esteve antes da gente, sempre pensar nesse processo de formação, do que é a formação do cinema brasileiro, e principalmente valorizar essa formação que é tão plural, tão pluriétnica, sabe? Tipo, a gente vê todo tipo de coisa, e é isso que desperta muito interesse e faz com que a gente crie tantas linguagens interessantes do nosso cinema, com Gabito, o pessoal lá da Filmes de Plástico, com, sei lá, desde Cláudio Assis, com aquela reinvenção daquele cinema pernambucano, depois Kleber, Gabriel. Em Manaus a gente tem Sérgio Andrade, Ana Mui Laerte. Nossa, a gente tem um montão de gente fazendo muita coisa muito incrível. Enfim, eu acho que eu tenho sentido, podendo conversar um pouco com as pessoas, né, ceder essas entrevistas, que a gente volta para o mesmo problema básico, que é esse, da valorização / investimento / apoio / financiamento, sabe? Tem alguma coisa a ver só com isso. Parece até um problema simples, que é de algum jeito organizar, né? Que aí eu estou tentando simplificar, mas você pensa na complexidade do que é um país e da economia de um país. Se a gente conseguisse organizar isso aqui, a gente teria uma indústria amplamente solidificada, com pessoas em formação, com pessoas trabalhando, profissionais atuantes, com cada vez mais qualidade, sem dever a lugar nenhum. E a prova viva é isso, esse ano especial com essas 3 premiações contemplando o cinema brasileiro. O Oscar seria no Brasil, não seria do Brasil. Exatamente. A gente ia bancar algo assim. A gente teria um equivalente, né, ou algo assim para. Eu acho que é isso também, é interessante você pensar isso, como é que a gente aponta para um protagonismo total da narrativa, né? Da narrativa. Ou pelo menos a gente comece a disputar um protagonismo total dessa narrativa de quem dita as regras, né? Que você pensa, os supostamente maiores festivais de cinema do mundo estão todos na Europa, Veneza, Cannes e Berlim. Aí a gente tem o Oscar, que é um olhar norte-americano e estadunidense, na verdade, especificamente, sobre as obras audiovisuais do mundo. E a gente tem aí alguns festivais, né, que disputam essa narrativa, Gramado, a Mostra de São Paulo, o Festival do Rio, que são festivais grandiosos também, mas que ainda não ditam, talvez, essa espécie de hegemonia da qualidade do cinema mundial, assim, acho que... E é isso, acho que são festivais grandiosos, maravilhosos, que, assim como os produtos audiovisuais brasileiros não devem em nada a qualquer outro festival, e que é uma lógica de mundo mesmo, né? A gente ainda opera dentro de uma lógica muito colonialista, que faz com que a gente valorize mais coisas europeias, vide, sei lá, Manaus, que tem um apelido de Paris dos Trópicos, até achar ou passar a acreditar que esses festivais europeus, por exemplo, são os mais chanceláveis, se é que existe essa palavra para um filme. E são, né? É isso, é um dilema mesmo, a gente vive dilemas das produções audiovisuais. E é isso, e é por isso que é tão importante acompanhar e valorizar tanto a sua trajetória, Danilo, para a gente conseguir combater esses estereótipos e ver de fato que país a gente quer construir, seja no audiovisual, mas como a arte imita a vida e a vida imita a arte, é muito importante que a gente tenha esse olhar mais amplo. A gente acabou de conversar com o ator Danilo Manauara, dessa nova geração do audiovisual, quem vem despontando no audiovisual de maneira geral. Ele está na novela Volta por Cima, fez Renascer, Marighella, Noites Alienígenas, e agora ele estava falando com a gente dessa nova produção brasileira que ainda não tem data para estrear, mas já está super premiada e reconhecida internacionalmente, O Último Azul, de Gabriel Mascaro, que também conta com Rodrigo Santoro e Denise Weinberg. Danilo, mais uma vez, obrigado pela disponibilidade para conversar com a gente, viu, amigo? Obrigado, meu irmão, eu que agradeço, sempre bom aí trocar essa ideia. Conversa Bem Viver com Lucas Salum. O Brasil de Fato te apresenta integrantes de movimentos populares. Olá a todos, eu me chamo Hugo Funiô, sou indígena pertencente ao povo Funiô, que reside aqui no município de Águas Belas,
Então eu sou também um dos idealizadores do Coletivo Funil do Cinema, e o objetivo do Coletivo Funil do Cinema é trazer esses aspectos culturais do nosso povo e eles serem registrados e da mesma forma salvaguardar essa cultura tão rica. Também a gente também coloca no ponto principal a questão linguística do nosso povo. Sabe-se que a língua Iatê do nosso povo está em iminente risco de extinção. Então a gente está mantendo esses trabalhos aqui na comunidade, dando oportunidade às gerações que vêm lá na frente, nesse sentido, para que a cultura ela se mantenha dentro desses aspectos próximos à tecnologia. Então é isso que a gente vem mantendo dentro dos nossos conceitos relacionados com o registro audiovisual, com o cinema indígena. Mas o cinema indígena vai mais além do que isso. E o cinema indígena também é uma ferramenta de luta, uma ferramenta que fortalece as identidades culturais de um povo. Ela virou uma mulher. Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. E bateu a vez dele, o momento do recadinho que deixa muita gente pelo país cheia de orgulho. Sou eu, é você e muitas outras pessoas. É que o nosso Bem Viver faz parte de uma rede incrível de parcerias que retransmite o programa por todo o país. Lembrando o assunto, aproveitamos para mandar aquele abraço especial a todo mundo que faz essa articulação acontecer. Já são quase 500 emissoras espalhadas pelo país que recebem e compartilham nossas edições diárias. E a boa notícia nisso tudo é que essa rede pode crescer ainda mais, viu? Você faz parte de uma rádio e quer se juntar a essa parceria? Para isso, é só se cadastrar no nosso site, no radiobrasildefato.com.br. Quando chegar lá, você clica em Como Ser uma Rádio Parceira. Mas a gente não pode esquecer também das nossas parcerias nas plataformas de podcasts. Além de sintonizar nas rádios, você também pode ouvir e assinar o Bem Viver de forma digital. Assim você acompanha no seu ritmo a hora que quiser. É só acessar o site do Brasil de Fato ou procurar no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcasts. O Brasil de Fato te apresenta lideranças do movimento popular. Eu sou Samuel, sou do Movimento dos Pequenos Agricultores, movimento que está hoje organizado em 19 estados do Brasil. E temos como principal bandeira de luta a produção de alimentos saudáveis em respeito à natureza, para alimentar todo o povo brasileiro e construir a soberania alimentar. E se você quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho, das nossas ações, pode nos seguir no Instagram, no @MPABrasil. E também, se você quiser ter acesso aos nossos alimentos, pode seguir o Instagram das redes dos Raízes do Brasil, do Rio de Janeiro, da Bahia, de Sergipe e do Piauí, onde você pode também conhecer esse instrumento nosso de propagar e comercializar a produção da agricultura camponesa. Então é isso, nos segue e vem construir essa luta com nós. Bora com mais recadinho do coração aqui no Bem Viver? A gente compartilha agora aquele bilhete sonoro do nosso coração de toda a equipe do Brasil de Fato. Não esquece da gente não, tá? É que precisamos da sua colaboração para continuar produzindo conteúdos de qualidade com todo o rigor jornalístico que você já conhece e confia. Nosso trabalho é e sempre será trazer a visão popular dos fatos tanto no Brasil quanto no mundo. E você pode nos ajudar através do nosso Apoia-se. Essa é a plataforma que ajuda nessa contribuição. E esse apoio pode ser no valor que você puder, que estiver ao seu alcance. Assim você se junta a quem luta contra a desinformação e constrói um futuro melhor para todos e todas. E aí, bora nessa? É fácil. Acesse agora mesmo apoia.se/Brasil de Fato. O link também está na descrição deste episódio nas plataformas de podcast. Estamos contando com você.
A conversa agora é sobre comunicação popular. A gente vai destacar a mídia comunitária A Voz do Lins, que atua há mais de 10 anos na zona norte do Rio de Janeiro. Ela é um portal de notícias que envolve moradores e moradoras das 15 comunidades que compõem um complexo do Lins. A experiência popular e comunitária foi pauta no programa de TV Papo na Laje, produzido pelo Brasil de Fato Rio de Janeiro. Um dos convidados foi o comunicador popular de favela Rafael Souza. Ele é fundador da Voz do Lins. Bom, a Voz do Lins ele é um canal que nasce, em 2013, no intuito de levar para fora do território o que acontece aqui dentro. Muitas vezes as notícias que chegam lá fora, levadas pelos grandes meios de comunicação, são notícias que não correspondem à realidade. Então, nós criamos esse canal, as redes sociais, grupos de WhatsApp, para justamente levar essa informação mais fiel do que está acontecendo aqui dentro. Outra convidada foi a comunicadora Cristiane Martins, colaboradora da experiência. Então, a gente tem um modo mais participativo, de ter um diálogo com a comunidade. Também tem esse formato de ter um protagonismo nosso, Então, o Rafael também é aqui de dentro do Complexo do Lins. Eu também sou de favela, sou da Cidade de Deus, mas estou morando atualmente aqui no Lins. Então, esse protagonismo de quem está produzindo essa mídia também é algo diferencial, porque é algo contra-hegemônico, é diferente do que a gente tem visto por aí. Então, assim, é um diálogo que ele fala mais a linguagem da favela, das pessoas, se aproximam mais, e também os objetivos que essas pessoas querem que a gente comunique. Então, é tudo muito pensado para o que querem que a gente faça. Então, temos grupos de WhatsApp, trazemos informações relevantes sobre os problemas que estão acontecendo no território. Hoje a gente tem muita a questão da água também, desde a privatização da água. Então a gente tem recebido muitas mensagens, e não só pelo WhatsApp, também por Instagram, temos o Facebook, temos as nossas redes sociais, que em todas elas as pessoas sempre nos comunicam. Para Rafael Souza, a Voz do Lins funciona como uma grande ouvidoria do território. Ele defendeu que a comunicação de base comunitária precisa se fazer presente no dia a dia das pessoas. Eu operacionalizo mais a parte de comunicação, a parte de pesquisa, mas também com diálogo com a comunidade. E dentro das redes da Voz do Lins, a gente acaba sendo uma grande ouvidoria dos serviços públicos aqui no nosso bairro. Não só nas comunidades, mas como o bairro como um todo. Então a gente recebe muita demanda de falta d'água, falta de energia, questões de segurança pública, tiroteio, via fechada. Tudo isso a gente recebe lá, a gente apura antes de publicar qualquer coisa, para depois soltar isso para a imprensa e também para os seguidores da página. Rafael comentou a mediação da mídia comunitária para dentro e para fora do seu entorno. Nas palavras dele, o meio de comunicação que nasceu com foco na favela passou a ser reconhecido também no asfalto. Isso pela relevância das informações e representatividade. A gente às vezes ocupa uma lacuna de representatividade, Muitas comunidades por muito tempo ficaram sem líderes comunitários. A gente de alguma forma dá voz às pessoas que não conseguem acessar a associação de moradores, ou tem alguma questão de relacionamento, e a gente consegue atingir o bairro como um todo, como eu falei, as 15 comunidades que compõem o Complexo do Lins e mais o bairro formal também acessam as nossas redes para demandar coisas do asfalto. Isso é muito curioso, porque o meio de comunicação ele nasce com foco na favela, em falar da favela única e exclusivamente, como uma forma de mostrar o que está acontecendo aqui dentro, e acaba que o asfalto entende a relevância desse meio de comunicação, e aí a responsa, eu falo que eu também lidero uma comunidade que tem algumas milhares de pessoas, mas isso é muito importante, e isso também fala um pouco da confiança que eles têm na gente. Cristiane falou sobre o começo da colaboração na Voz do Lins a partir de suas experiências. Ela destacou o papel da comunicação popular e comunitária para a transformação dos territórios. Esse diálogo com o Rafael iniciou porque também eu sou pesquisadora, também moradora de favela, tenho um coletivo na Cidade de Deus, coordeno um coletivo chamado Construindo Juntos, que é um coletivo de pesquisa comunitária, e a gente usa um método de pesquisa participativa, de ação participativa, e é muito parecido com o que Rafael já vinha fazendo aqui no Lins, porque mesmo que ele tenha a parte teórica, a parte de
concentrar esse conteúdo para depois, igual ele falou, de ter um cuidado de ter uma produção, uma comunicação de qualidade, né, que não dissemine fake news, que não seja algo que vá fazer mais desinformação. Tem essa parte participativa, que ele é o protagonista, e tem as ações que se desdobram também, igual a gente faz lá. Então, por isso, essa minha aproximação com ele, né? Eu também sou assistente social, que também ele também é, e a gente tem essa coisa de transformação social do nosso território, de pensar nas desigualdades. Então, a gente começou a aplicar isso também aqui. Então, o Rafael tem essa parte mais prática de estar colocando na prática as informações, e eu venho trazendo também a coleta de dados, venho também articulando nos espaços públicos e também com outros atores sociais em outras favelas, fazendo uma articulação também, uma rede, né, que a gente acaba tendo uma grande rede em outras favelas, e a gente também vai trazendo outras informações que também são importantes disseminar aqui no território. E para além disso, também as parcerias que a gente vem também fazendo, porque dentro da comunicação, a gente vem observando dentro do território as problemáticas. Por exemplo, a questão hoje aqui socioambiental é muito forte, de saneamento básico, não ter acesso à água de qualidade, ou até mesmo nem ter acesso à água, tratamento do esgoto, para onde vai esse esgoto, porque assim... esses rios que tem dentro do Lins e toda essa parte, ela deságua na Baía de Guanabara. Então isso para a gente também é uma grande preocupação, o que podemos fazer a partir disso. Então a partir disso a gente também fez uma parceria com a Fundação Oswaldo Cruz para fazer um projeto com tecnologias sociais para poder tratar essa água e também esse esgoto, para trazer benefícios para dentro da comunidade. Então também a mídia comunitária, ela tem esse papel também de, para além da comunicação, que tudo é comunicar, mas também trazer transformações sociais a partir dessa ferramenta. Apesar da importância, as mídias comunitárias sofrem com a dificuldade de recursos para se manter. De acordo com Rafael Souza, o aporte financeiro da Voz do Lins é praticamente nulo. Por ser um veículo de comunicação de favela, esse apoio financeiro é quase que nulo, né? A gente conseguiu, através desse projeto que a Cris falou, da Fiocruz, um recurso para fazer pesquisa e para construir, né, 2 tecnologias aqui para atender demandas de saneamento. Mas, de modo geral, a gente tem muita dificuldade de acessar esses recursos por inúmeras questões. Por exemplo, o território do Lins é um território muito grande, que está no coração da Zona Norte, só que ele fica escondido atrás dos prédios do Grande Meyer. E aqui não é uma favela diferente do Alemão, da Maré, do Vidigal, que tem muita visibilidade. Toda a visibilidade que historicamente o Lins tem é ligada à segurança pública. É morte, tiroteio, é violência, é isso. E a gente quer mudar um pouco isso, trazer uma perspectiva de que é um território que tem uma cultura pujante, né, que tem muita coisa bacana a oferecer para a cidade inteira. Né? E isso também tem a ver com a autoestima de quem mora aqui. Uma das questões que sempre me chamaram a atenção é que as pessoas que moravam aqui não falavam que moravam aqui, falavam que moravam no Meyer. Porque tinham vergonha de morar no Lins. Então, quando nasce a Voz do Lins, ela nasce também com esse intuito de trazer, esse território tem muita coisa boa, tem coisa para você se orgulhar e também poder falar que mora aqui, bater no peito. Sou morador do Lins, tenho orgulho de morar aqui. Então, tem tudo a ver com isso também. Durante a edição, a apresentadora Dani Câmara ainda abriu espaço para Rafael falar sobre formas de contribuições. O fundador do Voz do Lins explicou como a população pode colaborar com a sustentação da iniciativa. Se quiser contribuir com a Voz do Lins, é só acessar nossas redes sociais, @Voz do Lins, no Instagram, no Facebook, ou mandar um WhatsApp pra gente no Zap Lins, que é o 989528221. E a gente conversa e bate um papo para ver o que a gente pode construir junto. A gente precisa de muita coisa, né, Cris? A gente tem ideia de fazer muita pesquisa, a gente tem um problema de dados aqui, e a gente tem problema de política pública, de projeto social. Por não ter visibilidade, poucas pessoas, poucas empresas se interessam em investir aqui. Né? Só que a gente quer mostrar que o território tem muita coisa bacana e pode contribuir muito para a cidade do Rio de Janeiro. Bom, e para quem quiser colaborar com a Voz do Lins e não conseguiu gravar os contatos, tem problema não, viu? A gente reforça aqui o perfil no Instagram e o número no WhatsApp. O perfil no Instagram é A Voz do Lins. Lembrando que basta digitar tudo em minúsculo e sem espaço. A Voz do Lins. Já o número de WhatsApp é DDD 21 99852 8221. Repetindo, DDD 21 99852 8221. E no embalo, a gente também faz questão de lembrar e indicar de você conferir essa edição completa do Papo na Laje.
Esse é um programa que valoriza o protagonismo das juventudes nas favelas e periferias do Rio de Janeiro. Para assistir essa e outras edições, basta procurar o canal do Papo na Laje no YouTube. A edição do Bem Viver desta quarta-feira fica por aqui, mas você pode nos ouvir ainda na Rádio Brasil Atual 98,9 FM na Grande São Paulo ou no site radiobrasildefato.com.br. O programa vai ao ar em diversas rádios pelo país. A lista completa de emissoras que retransmitem o Bem Viver você encontra no nosso site na matéria de divulgação diária do programa. Aproveitamos para agradecer esses veículos por estarem com a gente. O Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcasts. A apresentação e roteiro do programa foi comigo, Daniel Lamir. Edição e produção foi minha, Daniel Lamir, com Douglas Matos e Rodrigo Gomes. Trabalhos técnicos de Lua Gattinone, Adilson Oliveira e André Paroche. Coordenação de Rádio e TV Monize Ravena. Direção de programas de áudio Camila Salmásio. Direção executiva Nina Fidelis. Apoio Equipe de Jornalismo do Brasil de Fato. Um grande abraço e até mais. Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.